Olá, abençoados, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Esta é a quinta parte do tema Diabo, Homem e um Ser Satanás que existiu, um ser espiritual que existiu. Paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua, reina para sempre. Que o nosso Criador venha nos abençoar mais e mais. Eu parei falando a serpente não como a mente, a natureza carnal de Eva, mas a serpente criada através da mente de Eva. E isso é o bom entendimento. Deus chama os três e dá punição. Eu outrora acreditava que era dois, porque eu acreditava que a mente era a serpente, que eles eram a própria serpente, as suas carnes, o diabo, mas não, porque Deus chama agora os três, porque outrora era dois, agora é três. Olha só essa cena, olha a história, meus queridos irmãos, do princípio. Na criação era Adão e Eva, mas agora aparece depois que os olhos se abrem, o entendimento, aos olhos do entendimento. Olha só, capítulo 3, versículo de número 11, e diz: E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Ponto de interrogação. Isso é uma palavra simbólica, figura de linguagem, falando assim, figura de linguagem, porque Deus é soberano, né? É figura simbólicas, palavras, figura de linguagem. Deus já sabia. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ponto de interrogação. Deus está perguntando, então, versículo 12, então disse Adão à mulher, olha só, então disse Adão, disse a quem, Fernando? Disse ao seu Criador, depois do pecado, depois dos olhos que abriram os olhos, disse Adão a Deus, olha o que Adão disse a Deus. Então disse Adão, peraí, vamos consertar aqui, versículo 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, vírgula, ela me deu da árvore, vírgula, e eu comi. Então, ele tira o dele e joga para cima da mulher. Foi a mulher, Deus, que tu me deste. É aqui que entra a palavra diabolos no grego, aquele que acusa, o acusador. Então, aqui que os irmãos têm que entender o acusador. Vem aqui comigo, meus queridos irmãos. Versículo 13. Companheira, e ela me deu da árvore e eu comi. E disse, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? Ponto de interrogação. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, um está jogando para o outro o erro. Um jogando para o outro o erro, o pecado, o chamado original. E então o Senhor Deus disse à serpente, olha só, preste atenção, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E aí nós vê a sentença que Deus dá para a mulher, para o homem, nós já conhecemos.
trabalhará o suor do seu rosto, disse Adão. A mulher terá dor de partos, mas a serpente ia comer pó todos os dias da sua vida. E aí muitos falam que aqui é a morte física, que todos os homens morreriam fisicamente. Mas será ser isto mesmo? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então, essa serpente, meus irmãos, ia comer pó todos os dias da sua vida. Isso ele estava dizendo até o juízo. Até o juízo. Seria os filhos, os descendentes, filhos de Deus, filhos de Adão, filhos de Deus, mas sem entendimento, filhos maus, que sairia de Adão. Então nós vamos entendendo. Ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá. Nós já conhecemos o calcanhar. Isso foi aqueles que não escolheram, que eram maus, que perseguiu, que sacrificaram Yahushua de Nazaré, aqueles que diziam: o sangue desse homem cai sobre nós, eram aqueles filhos maus, filhos de Deus maus, não eram filhos da perdição. E quantos filhos da mulher, os filhos espirituais? Eu vou fazer uma série aqui, filhos espirituais e filhos carnais. Nós vamos entender mais esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Então, esta parte aqui eu estou terminando para nós voltar agora ao livro do Apocalipse. Eu vim aqui para nós entender um pouco a serpente lá do Éden. Era espiritual. Foi criada na perfeição de Eva e na perfeição de Adão. Assim que Deus criou Eva para Adão, porque estava sozinho, ele desejou uma companheira. Segundo os livros apócrifos, diz que Adão, pelo poder da criação de Deus que estava nele, que ele tinha o poder de criar filhos espirituais, os livros apócrifos dizem que Adão ele passa a criar Eva, porque Eva era perfeita. Não era sem espírito, era perfeita, meus irmãos. Era um espírito perfeito. E segundo os livros apócrifos diz que ele, Adão, com o poder de criar, ele cria Eva sonhando, no sonho. Por isso Deus faz cair um sono pesado, tira da costela de Eva, de Adão, uma mulher e leva para ele. Por quê? Ele criou sonhando. Você está entendendo, amado? Agora, vamos mais para frente aqui para nós entender. Agora vai ficar muito bom. Esta é a quinta parte. Eu quero ser rápido e breve. A parte 5 vai ser muito interessante porque eu vou pegar um pouquinho de história aleatória, história humana, e vou pegar a história bíblica para nós ter um entendimento perfeito. Não perca essa série. Apocalipse capítulo 20, onde nós começou, diabo, homem e um ser espiritual, Satanás, que existiu até o juízo. Nós entendemos que a serpente
foi criado através da mente, da vida, da perfeição de Eva, e ela se tornou opositor ao próprio Deus. E essa atuação desse ser foi de Adão até o madeiro. No madeiro, essa atuação desse espírito invisível, que não era um ser de rabo, que rebelou contra Deus, que caiu do céu. Quero deixar isso bem claro, que não tinha tridente, que não era um anjo caído, que não era demônio, mas sim era um ser criado no estado perfeito de Eva e Adão. E no sacrifício no madeiro, a revelação na ilha de Patmos diz que o tempo dele foi tirado. Por quê? O tempo dele parou. Ele parou de atuar por um tempo. Ficou inoperante por um tempo. E o mesmo, ele estava lá no império dos faraós, ele estava atuando no império dos assírios, no império da Babilônia. Depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio Roma. Só nós lemos a estátua de Nabucodonosor, a estátua de Daniel, os impérios, o império de ouro babilônico, o império de prata, que foi a Pérsia, o império de bronze, que foi a Grécia, o império de ferro, que foi a própria Roma. E depois apareceu os bárbaros, que foi toda a Europa. Então, tudo isso que aconteceu lá no passado, esse ser espiritual criado na perfeição de Eva e Adão, o mesmo estava atuando no pó. Ele estava atuando na mente humana. Estava atuando tanto naqueles que tinham a lei, que era chamado hebreus, escolhido ali, que Deus deu a lei e fez justiça àquele povo, e tanto estava atuando naqueles que eram chamados gentílicos, aqueles que se deslocaram para a Babilônia, os 3 filhos de Noé, depois do dilúvio. Os semitas, Sem, que deslocou para a Babilônia, o território Aion, enquanto os cananitas, Cam, se deslocou para Canaã, Jerusalém, outrora Jerusalém, território, enquanto os jefititas, o outro filho, o terceiro filho de Noé, se deslocou para a chamada Grécia de então, ou a Europa de então. E cada um teve a direção, um para Babilônia, os semitas, a outra civilização partiu para Canaã, que era Jerusalém. Jerusalém sempre estava ali, a território Aion, enquanto o outro foi para a Europa. Então, este ser estava atuando. A Torre de Babel veio, nós conhecemos, e um homem poderoso diante do Senhor chamado Nimrod, aquele homem que os livros apócrifos dizem que ele se opôs também, porque ele já estava sendo usado na sua própria mente pelo próprio ser espiritual que estava atuante. Estava atuante ou não estava? O Nimrod, ele criou uma cidade, Sinar,
dentro da Babilônia. Ele sai do meio de Cã, dos cananitas, e vai até Sem. E ele cria uma cidade chamada Sinar, na Babilônia. E vem os seus descendentes. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então este ser, ele estava tendo uma atuação terrível no antigo pacto, tanto para aqueles que tinham a lei, chamada Hebreus e Arudá, e para aqueles que não tinham a lei, que era chamado os Shefititas, que era um dos filhos de Noé que se direcionou ao Aion da Europa. Tanto para os que tinham a lei e aqueles que não tinham a lei, ele estava atuante. E o mais interessante, quero que os irmãos prestem atenção, que aqueles que tinham a lei, lá de Êxodo 19, que Deus fez justiça pela primeira vez no monte Jabel-Olor, no monte chamado Sinai na Bíblia, no português Brasil. Este ser espiritual, ele se apossou da lei de Deus, usava a lei de Deus para condenar, se alimentar do pó da carne dos que tinham a lei. E Deus deu a lei para que o homem controlasse a sua carne, o limite, e ele usava dessa lei. Enquanto aqueles que não tinham lei, chamados gentios, que não eram hebreus, estes, o ser espiritual, tinha uma atuação muito forte, que era chamado de ímpio. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não é que eles não tinham Espírito de Deus, é porque eles não tinham entendimento nenhum. A vida dos gentílicos era só fazer maldade. A vida dos gentílicos era só criar mais espíritos contra eles, contra a carne deles, porque não tinha lei, porque a lei de Deus era perfeita, era boa, não era Satanás. Como é ensinado aí. É só o irmão ler os 10 mandamentos. Deus anda em suas leis eternamente. E aí depois dos 10 mandamentos, a gente vê a história das pedras que ele quebra, sobe de novo. Aquela lei que foi dada ali nas pedras, depois foi para os livros, foi para colocar o limite para a carne, para a alma. Eu estou entrando um pouquinho na história do passado, porque este ser espiritual criado na mente de Eva, de Adão e Eva, esse ser espiritual atuava na alma vivente, atuava na consciência, no coração dos homens. E principalmente aqueles que não tinham a lei, que não eram hebreus, chamados gentios no português Brasil. Por isso a gente vê as imagens, né? A gente vê a Grécia, a Pérsia. Preste bem atenção, meus irmãos. Preste bem atenção. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Agora vai ficar muito bom, não perca. Nós vamos entrar agora na história bíblica e na história aleatória dos impérios, dos gentios, dos hebreus, no calendários, na cronologia. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz assim: E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações dele, como eu já li na primeira parte,
até que os 1000 anos se acabem. Ponto de interrogação. 1000 anos, já falei que era simbólico, que não era o número literal, esse número nosso, 1, 2, 3, 10, algarismo romano que era na época, não. É o número espiritual que pertencia a Deus, na visão de Deus. Olha só, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, na morte de Jesus de Nazaré, a atuação daquele ser criado lá no princípio, na mente de Eva, não que era a mente de Eva, mas na mente de Eva foi criado o ser, o espírito ao contrário. Não que a mente de Eva era o próprio ser, que era o próprio Satanás. Preste atenção, irmãos em graça. Então, fala aqui na visão na ilha de Patmos que ele atuava, como eu já falei, dos impérios, do começo, das guerras, muitas guerras. A gente vê as enfermidades, os 4 livros históricos, a história de Israel, os 4 livros históricos, de enfermidades. Tinha muita enfermidade ali, meus irmãos, que tinha uma atuação desse ser. Endemoniados, a palavra endemoniados, espírito de enfermidade, que os irmãos falam que era doença física, mas muitas doenças físicas eu entendi lendo que esse ser atuava no pó. E Jesus fala para os discípulos, os discípulos falam para Jesus: olha, mestre, nós expulsamos demônio, e isso e aquilo. E Jesus diz: olha, não se alegrei-vos com isso, mas se alegrai-vos que os seus nomes estão escritos no livro da vida, porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Os espíritos, ele tinha uma atuação nesse espaço. Esse espaço, ele atuava, meus irmãos. A gente vê Jó, que muitos não aceitam a história de Jó. A gente vê os impérios, as colônias, a outrora. Você está entendendo, amado? Ele diz que quando chega na morte de Jesus, a gente vê Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse, está mostrando a história desde o começo. O primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro cavalo. E tudo aquilo ali é uma simbologia da história da humanidade. Como a estátua de Daniel. Olha só como isso é interessante. Que Hebreus 2,14, na morte, diz que na morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Olha só, Hebreus 2, versículo 14. E visto que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, diabo, o pecado. Tirou por um momento o poder, aniquilar e tirar por um momento. E quanto para João, Deus revelou que aqui, a partir daqui, da morte e ressurreição de Cristo, eles iam reinar em vida. Eles iam ser reis, sacerdotes. Olha Efésios capítulo de número 2.
vamos lá, Efésios 2, diz assim. Efésios capítulo 2 diz, vamos ver se é isso mesmo. E nos ressuscitou, capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar nos lugares celestiais. Olha, em Cristo Jesus. Então, ele, na morte dele, estes que estavam lá, que acreditaram, que escolheram ser salvos pela sua liberdade, eles reinaram em vida. Olha só como que eles reinaram em vida. Depois da morte de Jesus no madeiro, o ser parou de atuar. Aonde, Fernando? Parou de atuar onde? Parou de atuar na mente dos homens que eram maus, que eram filhos de Deus, mas maus, por causa da serpente. Capítulo 20, versículo 6. E diz assim: Bem-aventurado é o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, depois da morte desse Salvador, chamado Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, este ser que estava atuando na carne humana, atuando na vida daquele que não escolheu ser salvo, dos maus, dos seus descendentes, dos descendentes da serpente, mas não filhos da perdição, descendiam daquele espírito criado, porque eram maus, para cumprir a profecia, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Olha como esmagou. O poder que ele tinha, que atuava em todos os séculos, aquele momento foi paralisado na morte. Como que ele atuava? É só nós ver a morte de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Olha o que eles fizeram, os homens, os fariseus, debochavam, cuspiam, colocaram coroa de espinha, penduraram no madeiro, zombaram, não acreditaram. Que maldade os fariseus, os escribas, os celotes, os saduceus, os essênios, aquele povos que tinha sua descendência da serpente. Porque a serpente? Porque eram filhos maus. Não eram filhos da perdição. Eram filhos maus, que foi chamados de filhos da perdição no português do Brasil. Porque eram ímpios e praticavam impiedade. Só impiedade. E que suas almas iam ser sentenciadas, condenadas. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Até que os 1000 anos se acabem. Jesus morreu no ano 33, até o ano chamado 70, do ano de Adão até de Adão até o madeiro. Os livros apócrifos dizem que foram 5.500 anos.
Os livros apócrifos dizem que foram 5.500 anos. Era a promessa de Yahushua, que ele voltaria, derramaria o sangue dele sobre a descendência, que limparia a alma, purificaria a alma, queimaria a palha no fogo, e que ficaria só o espírito, ia separar alma do espírito, ia levar a descendência de Adão e Eva de volta ao paraíso. 5.500 anos. Foi o livro apócrifo que disse que foi 5.500 anos. De Adão até a morte. Aliás, de Adão até o nascimento de Yahushua de Nazaré. E que de Adão até o juízo foram 5.570 anos. Pasmem vocês. E durante 5.500 anos, esse ser atuava com o poder das trevas, com o poder do seu reino. Mas que nos anos 5.533 do calendário de Caio Júlio César, do calendário que era de 30 dias, que é o calendário dos hebreus, nunca foi 29 nem 31, sempre 30. Tem um significado muito maior dentro das escrituras. 5.533 anos, este ser deixou de atuar por um tempo, fazendo as suas maldades, as suas malignidades, fazendo muitas guerras, trazendo muitas mortes físicas, biológicas. Mas no ano 5.533, no ano 33, para nós entender, tirando os livros apócrifos, a qual eu acredito, no ano 33, ele parou de atuar. E por um tempo, por 1.000 anos depois da ressurreição, os 40 dias que ele se apresenta aos discípulos, ao povo, aos hebreus que creram, por um momento, simbolizado 1.000 anos, eles passam a reinar em vida, já ressuscitados, vivos, transformados, vivos na consciência, ressuscitados da morte espiritual da alma, já transformado pelo Espírito de Deus. O Espírito voltou de volta ao corpo deles. E eles reinaram por 1.000 anos. Então, meus irmãos, eu voltarei com a sexta parte. Vamos entender Apocalipse 20, qual foi esse pouco de tempo que ele foi preso. E vamos entender em qual tempo, em qual ano ele foi solto de novo. Isso é história bíblica, com a história dos impérios, com um império chamado por João na visão a besta, o império do animal raivoso, dos imperadores, dos 10 reis. Nós vamos entender e você não pode perder. Eu não sei se vamos chegar a 10 partes dessa série Diabo, Homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Mas você vai entender pela história, pelos livros apócrifos, pelas escrituras, pelo entendimento perfeito, aceitando você ou não o ser
espiritual, ele teve a sua existência. A Bíblia mostra para nós. Mas hoje, ele não existe mais. Do ano 33 até o ano chamado 70 depois de Cristo, foram 37 anos de Mateus 24, versículo 34. Não passará esta geração de 40 anos, não passou aquela geração, foram 37 anos. Eles viram tudo acontecer, eles viram o princípio de dores, eles viram a grande tribulação, e eles viram a volta espiritual de Cristo nas nuvens do céu como juízo para as almas. Então, meus irmãos, é importantíssimo os irmãos não perder. Que esse tempo que eles reinou por 1000 anos foi até o ano chamado 64. Eu vou repetir para vocês. Esse ano, chamado simbólico 1000 anos na Bíblia, eles reinaram do ano 33 depois da morte e ressurreição de Yahushua de Nazaré. Eles reinaram até o ano chamado pelo calendário de Padre Gregório ou de Caio Júlio César. Eles reinaram de 33 até o ano chamado 64 depois de Cristo. E vem por aí o anticristo, filho da perdição, chamado pelo apóstolo Paulo. E vem aí também a grande chamada na Bíblia, português Brasil, a grande tribulação. E é esta grande tribulação que que muitos dizem que era a lei de Moisés. O equívoco do entendimento errado, que muitos dizem que era a mente de Eva, era a carne de Adão, ele foi solto de volta, depois do madeiro. Foi solto para ser destruído totalmente e deixar de existir. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre e retornarei de volta. Retornarei, não percam. Chega agora na história da Bíblia, na história do Império Romano, o final de todas as coisas da lei, do mundo velho, da velha aliança. E vem o novo céu e a nova terra. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.